Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para fazer uma análise sobre as eleições, aí o primeiro turno das eleições de 2022 que a gente vai ter aí no dia 2 de outubro de 2022, aqui, domingo próximo, e eu coloquei 8 horas da manhã, que é o horário em que inicia a votação nessa eleição. Aqui de fora, nessa partezinha aqui, tem um mapa do dia. Tá? Então aqui a gente está com ascendente a 15 graus e 29 minutos, horário de Brasília. Lembrando que ascendente depende do horário do local onde a gente está. Só que a gente está olhando para o mapa das eleições do Brasil, então é importante a gente colocar a capital do país, que é Brasília. Então esse mapa está relacionado ao horário de Brasília. Então, o ascendente está em Escorpião. A gente vai ter um Sol aí a 9 graus e 14 minutos em Libra, só que dentro de casa 11, não só o Sol, como a gente vai ter a Vênus, domiciliada também dentro de casa 11, e nós temos Mercúrio também dentro de casa 11. Lembrando que a casa 11 é a casa onde reflete o Congresso Nacional, a representação do povo está dentro dessa casa 11. E quem que representa o povo para nós? Aonde que rola toda a política? Ali dentro do Congresso Nacional. Então essa casa é a casa que representa os poderes. O importante é entender que tudo relacionado à política está aqui dentro. Mas também essa casa tem relação com as mudanças, com as reformas. É a casa de Aquário, é a casa regida por Urano, que está aqui, e também Saturno, que está aqui, justamente no signo de Aquário. E a gente sabe que a casa 11 é uma casa benéfica, a casa 9 é uma casa benéfica, a casa 5 é uma casa benéfica. São casas muito boas. E nós temos aqui no topo do céu também Leão. E Leão é nada mais, nada menos que a representação do Sol. Então, o Sol está representado aqui pela força de casa 10, é o topo. Além disso, nós temos uma Lua em Capricórnio. Essa Lua está a 1 grau e 59 minutos do signo de Capricórnio dentro de casa 2. Essa Lua em casa 2, ela representa uma grande firmeza, porque é uma lua capricorniana dentro do 1º grau, que é onde a pessoa começa a se apegar com todas as forças dela, com essa energia que ela está entrando, que é Capricórnio. Só que a gente está falando de uma lua de casa 2, que está buscando reestruturar, que está buscando encontrar o seu caminho dentro da estabilidade, da segurança e, obviamente, dos seus próprios interesses. Então, vai ter muita gente votando pelos seus próprios interesses. E é muito importante a gente entender que o povo não vai mudar de opinião. Se tiver ali boca de urna, se tiver alguém tentando convencer alguém que já está com o seu voto decidido, não vai conseguir mudar o voto dessas pessoas. Vai ser muito difícil, porque essas pessoas estão com uma energia fixa de casa 2 e com uma energia capricorniana que se apega àquela ideia, aquele sentimento que se assegurou ali, que estruturou aquela ideia de segurança, de proteção, de caminho confortável, e vai seguir aquilo ali. Então, tanto para a banda A quanto para a banda B, vai ser muito difícil mudar a opinião. Aquilo que já vai definido para essas eleições, já vai e não tem como mudar. Vai ser muito difícil mudar opiniões e votos aqui. Promessas aqui não dão certo. Com a energia de casa 2, que é a casa de Touro, fazer promessas, dizer que vai dar isso, que vai fazer aquilo, que vai abrir essa porta, essa oportunidade, não adianta, porque a energia de casa 2 de Touro é aquela que precisa ver para crer, e não alguém fazendo promessa para depois ela ver se aquilo é verdade, entende? Então, é muito difícil isso acontecer. E vocês podem ver que nós temos casa 11, que é também uma casa fixa, onde está o Sol, Vênus e Mercúrio, que inclusive é o regente do Sol virginiano do mapa do Brasil. Então é importante, aqui está o mapa do Brasil, a gente tem o Sol ali, olha, no signo de Virgem, é 14 graus. O regente de Virgem é Mercúrio, então Mercúrio é importante a gente ver onde é que está também, Está ali dentro de casa 11, no signo de Virgem, estacionado, e a casa 11, ela representa também mudança. Ou seja, o modelo anterior pode não continuar, ou seja, o governo Bolsonaro talvez não continue, porque a gente tem a Vênus também aqui dentro, e a Vênus está fazendo oposição a Júpiter.
E não só Vênus, como Sol. O Sol também está fazendo oposição a Júpiter. Só que esse Júpiter está no signo de Áries. Então a gente tem Marte. Marte está em Gêmeos, dentro de casa 8, casa de Escorpião. Aqui nós temos um Marte que também muda de lado. E a energia de Áries é uma energia de liderança. Então isso aqui implica em mudança de liderança, mudança de partido, mudança de lado. Então a gente tem essa tendência forte também de mudanças aí acontecerem. A possibilidade de se manter o mesmo governo de 4 anos é muito pequena. Não só por isso, nós estamos com ascendente em Escorpião, nós temos que olhar então os planetas que regem o signo de Escorpião, esse ascendente. Então nós temos Marte, que está em casa 8 em Gêmeos, e nós temos Plutão, que está em Capricórnio, ali retrógrado. Sendo que esse Plutão está conversando lindamente com Mercúrio, que é o regente do signo solar do Brasil, que é Virgem, tá aqui. Então, o que a gente tem aí? A gente tem, mais uma vez, um ascendente que diz assim, olha, é muito provável que o novo ciclo que vai se iniciar pelo ascendente vai vir com mudanças, e mudanças de quê? Casa 8, casa de Escorpião. Mudança de poder, mais uma vez mudança de lado, Libra, Gêmeos, e mudança de poder, casa 8 e Plutão aqui em Capricórnio, conversando com o regente do Sol brasileiro, que é Mercúrio. Mercúrio rege Virgem e o nosso Sol, o Sol para nós brasileiros, está aqui, olha, no signo de Virgem. Então isso aqui é representação também do Brasil, tá? E obviamente isso aqui representa documentos, novas assinaturas, novos trâmites correndo, tudo novo vindo aí. E aí a gente tem um outro ponto aqui que é muito importante a gente prestar atenção. Existem 3, não é uma, não são 2, são 3 aspectos de quadratura em T. Então, nós temos a primeira quadratura em T vindo para a Lua. O ponto focal dessa primeira quadratura é a Lua, que está em Capricórnio. Lembrando, o ponto focal é a Lua, é a representação do povo, somos nós. Nós que estamos em busca de segurança, estabilidade, principalmente financeira, nos recursos. A gente quer conseguir ir ao mercado e comprar uma carne, conseguir fazer uma compra do mês e conseguir encher o carrinho. As pessoas que estão passando fome querem ter novamente oportunidade para ter a sua casinha, conseguir comprar a sua comidinha do mês. Ou seja, essa lua em Capricórnio dentro de casa 2, isso representa a necessidade do povo. É isso que o povo quer se nutrir de segurança e estabilidade que o governo pode trazer nesse sentido. Nós estamos com fome, nós estamos com sede, nós estamos precisando de uma economia mais segura, de uma economia que dê abertura a todos os povos, a todas as raças, a todas as cores, a todos os gêneros, a qualquer pessoa que seja, ou seja, a todo brasileiro sem excluir ninguém, sem preconceito, sem lado A, lado B, sem essas brigas. É isso que nós queremos. Essa eleição, nesse primeiro turno, é isso que o povo está desejando. Então, essa é a representação. E nós temos um embate político acontecendo aí. Um embate político que é a quadratura em T, que é a oposição de Vênus e Sol para Júpiter. E essa oposição mostra também embate jurídico. Provavelmente o TSE vai ter muito trabalho, principalmente relacionado a fake news, que aí a gente tem a outra quadratura em T, que o outro ponto focal está em Marte, no signo de Gêmeos, e nós temos aqui Netuno na jogada. Então aqui, olha, é o espalhar. A gente vai ter quem aqui, olha, nessa quadratura em T? A gente vai ter Marte, Mercúrio e Netuno. Aqui nós temos a segunda quadratura em T. A primeira foi Lua, Vênus e Sol e Júpiter ali, tá? Então essa é a primeira, a segunda é essa. Isso aqui é o quê? Espalhamento de fake news. É o tentar persuadir. É fazer as pessoas acreditarem em uma coisa irreal, fantasiosa, uma coisa que está acontecendo, mas que de fato não está acontecendo. Ou seja, pode rolar aí, de repente, uma falação de que as urnas foram adulteradas, que estão roubando essas eleições e coisa. Isso vai vir com tudo. Então essa energia de fake news aí vai vir muito forte. E quem vai conseguir controlar essa situação vai ser a justiça e os fatos, né? Então, assim, vão ter provas. Existe essa força porque esse Marte que está aqui nessa ponta, né? O foco aqui dessa quadratura em T é Marte. Esse Marte está conversando muito bem com o Saturno no signo de Aquário. Então,
se vierem falando A, do outro lado vão vir e vão provar e vão acabar com aquele argumento. Olha, a prova está aqui de que você está dizendo que isso está sendo feito e aqui está a prova que não está sendo feito. A urna foi alterada aqui. Aqui está a prova de que não foi alterada. Ou seja, é muito provável que a Justiça Eleitoral tenha muito trabalho nesse dia. Mas a tendência é que as coisas deem certo no final. Porque não só por isso, mas Mercúrio também, que é o regente desses Gêmeos aonde Marte está, ou seja, o dispositor de Marte é Mercúrio. Mercúrio está em uma conversa muito poderosa aqui com Plutão, que também é o regente de Escorpião, do ascendente, tá? Tanto Marte quanto Plutão. Então, isso simboliza que, por mais que venham com artimanhas para tentar confundir, né, com esse Netuno, anevoar, enganar, mentir, para o povo não vai cair nessa. É muito provável que não, e a gente vai ter respaldo. A gente vai ter ali forças que vão provar que aquilo ali está errado ou vão tomar a frente e proteger caso seja necessário, tá? Só que não acabou, a gente tem essas duas, né? Então a gente tem a Lua aqui, que é um ponto focal, Marte, que é um ponto focal para a quadratura em T, e nós temos também Saturno, que é um outro ponto focal, uma outra quadratura em T acontecendo com os nodos Urano e Saturno. Esse aspecto é um pouco mais leve, a gente pode considerar um pouquinho mais leve, porque primeiro a gente está falando de um Saturno fazendo quadratura para um ponto no mapa, que é o nodo sul, mas que a gente pode ainda levar em consideração principalmente por conta de Urano. Essa quadratura aqui, de Saturno e Urano, é aquela quadratura que mostra que algo vai ser substituído, ou seja, o modelo que está aí nesse momento, no agora, porque a gente está olhando para a eleição do dia 2 de outubro, esse modelo que está aí vai ser substituído por outro, né? Então a chance de termos o velho modelo saindo e um novo entrando é muito grande. Agora a gente olhando aqui, olha, para o mapa do Brasil, a gente tem a Lua fazendo conjunção com esse Urano que está conversando com esse Saturno. A gente tem a Lua entre Urano e Netuno. Isso aqui simboliza, principalmente Urano, simboliza, mais uma vez, mudança de poder, mudança de lado. Por quê? Principalmente porque essa Lua ela está caindo dentro de casa 10, que é o ponto mais alto do mapa. Agora a gente vai aqui para a sobreposição, tá? Eu peguei esse aqui, olha, a parte de dentro, a gente tem aqui, olha, o Sol no signo de Virgem, a gente tem o Saturno ali em Touro, o ascendente, para quem já acompanha aqui o meu canal há bastante tempo, sabe que eu utilizo o ascendente para o mapa do Brasil em peixes, não é em aquário. Eu acho que o ascendente em peixes tem tudo a ver com nós brasileiros, inclusive o meio do céu estar em Sagitário e não em Escorpião também representa muito o povo brasileiro, porque o meio do céu em Sagitário, primeiro, tanto ascendente quanto o meio do céu, para o mapa do Brasil, tem relação com religiosidade, com fé, com espiritualidade. E a gente vê que o Brasil, vocês podem ver o que está acontecendo com o Brasil nesses últimos tempos. A gente nem parece mais estar em um estado laico, né? Vocês veem que colocam o nome de Deus, o nome de Jesus em tudo relacionado à política, à fé, Deus acima de tudo. Ou seja, a gente vê que o povo brasileiro, ele é muito, né? Tirando as eleições aí, é um povo de muita fé, que é visto muito pela sua religiosidade, pelas suas crenças. Então isso é o topo do céu aí. Claro que esse meio do céu também em Sagitário somos nós brasileiros pagando pau para gringo, né? Isso é muito nítido. A gente dá um valor enorme para os estrangeiros. A gente vê aí autoridades quase saudando a bandeira americana. É o famoso complexo de vira-lata, ou seja, a gente se colocar inferior ao que está lá no topo, né? Aos estrangeiros. A tudo que vem do exterior é mais importante. Então aqui entra essa parte aí que a gente paga um pau muito grande para estrangeiro, né? Principalmente para o Tio Sam, Estados Unidos. E é claro, eu já falei em outros vídeos o porquê que eu acho que o ascendente peixes tem tudo a ver com o Brasil. Primeiro que o ascendente é o carro-chefe, a direção, é como a nação caminha. E nós somos uma nação completamente perdida, completamente iludida. Não foca em
objetivos como Aquário, por exemplo, ascendente em Aquário, seria lindíssimo. Nós teríamos uma tecnologia de ponta se nós tivéssemos Aquário no ascendente. A gente tem um nó do norte, é para onde a gente tem que ir. A gente tem esse potencial a desenvolver, que é o nó do norte no signo de Aquário. Mas o nosso ascendente deixa a gente meio torpe, assim, sabe? Meio sem saber para onde que a gente vai. O povo é muito iludido, os objetivos não são claros. São sempre grandes promessas, sempre com fundo religioso, com promessas de mitos e seres que vêm para salvar os brasileiros, sempre com um belo discurso, mas a gente não sabe para onde que a gente vai. Então, eu utilizo o mapa do Brasil com ascendente no signo de Peixes. Eu já expliquei em outros vídeos vários porquês que eu utilizo. Bom, mas aí o que a gente vê? A gente vê, então, a Lua fazendo essa conjunção, a Lua aqui do trânsito, mais uma vez, deixa eu voltar aqui. Então, aqui nessa parte de dentro, a gente tem o mapa do Brasil. Então, a gente tem o Sol, ascendente, Saturnão, que muita gente sabe, Júpiter e Lua em Gêmeos na casa 4, tá tudo aí para vocês. Então, esse aqui é o mapa do Brasil. A parte de fora são os trânsitos, ou seja, nesse dia 2 de outubro, a Lua vai estar ali a 1 grau do signo de Capricórnio. Nesse dia, se vocês olharem o céu da semana, eu vou deixar no izinho aí para vocês, ali vocês vão ver que a Lua vai sair de Libra e vai terminar ali no signo de Capricórnio. Então, nesse dia 2, no domingo, a gente vai ter a Lua aí entrando no signo de Capricórnio. Só que essa Lua, nesse dia 2, às 8 horas da manhã, ela vai estar ali, olha, em conjunção com Urano. E o Urano, ele está demonstrando aqui pra gente mudanças, mais uma vez, de poder. Mudança de direção. Essas quadraturas estão dizendo que não vai ser uma mudança fácil, a gente vai ter um caos meio que instaurado, mas uma mudança vai acontecer, tá? E lembrando, a Lua está aqui dentro de casa 10, a casa 10 é o ponto alto, é onde reside o presidente do Brasil. Então, nós temos aí a Lua dentro de casa 10 junto com Urano. O ascendente ele vai entrar pela casa 9, porque nós temos o ascendente aqui desse dia, do dia da votação. Quando a gente faz uma sinastria, quando a gente faz uma revolução, ou quando a gente sobrepõe um mapa de trânsito sobre um mapa de uma pessoa do Brasil aqui, o ascendente é muito importante, porque a gente tem que olhar para ele e ver em qual casa ele entra. Qual a casa que ele entrou? Primeiro, ele entrou pela casa 9, ele está entrando aí na casa 9. A casa 9 é uma das casas mais benéficas. A gente tem aqui a casa 9, a casa 11, a casa 5, são casas benéficas, muito boas, por sinal. E aí a gente tem esse ascendente em Escorpião. Lembrando que os presidenciáveis, eles têm seus signos, eles têm o Sol também. Então esse ascendente está favorecendo, essa entrada que está favorecendo o Lula. Então, Lula é do signo de Escorpião e, mais uma vez, por ser uma casa benéfica, pode simbolizar a reentrada, né? Pelo nó do sul, está aí a reentrada dele no poder. Só que aqui a gente está falando também de casa 9. Casa 9 representa a casa do jurídico, do juiz. Então, é aquela pessoa que teve ali a justiça ao seu lado, então aqui representa essa pessoa também. Tá? Então, o ascendente do mapa aí mostra um pouco isso. Lembrando que pelo ascendente do mapa do Brasil aqui, a gente também pode ter essa entrada do ascendente em casa 9, mostrando que para as coisas caminharem nessas eleições de primeiro turno, o TSE, mais uma vez, vai ser o condutor, vai ser aquele que vai conseguir mediar uma situação, no sentido de conflitos, de informações falsas, de mentiras, de violações eleitorais. Então, assim, mais uma vez, o poder jurídico vai ter muito trabalho aí. E um outro ponto que é muito importante a gente levar em consideração é que esse ascendente ele está a 15 graus aqui, entrando pelo mapa do Brasil na casa 9 a 15 graus. Só que no mapa do Brasil, o que a gente tem a 15 graus? A gente tem o nó do norte a 15 graus do signo de Aquário e a gente tem o nó do sul a 15 graus em Leão. Então, a gente tem um ascendente fazendo essa quadratura e esse aspecto em T, e a gente tem esse grande quadrado ocorrendo no céu, conversando com Plutão aqui também. Só que a gente tem uma Lua e Júpiter aqui muito bem aspectados também.
A gente tem Mercúrio também muito bem aspectados aqui. A gente tem Saturno muito bem aspectado aqui também. Então, apesar dessas energias difíceis, de desafios que justamente são esses desafios, são essas pressões que fazem romper aquelas paredes que estão aprisionando, que estão oprimindo, que estão impedindo a expansão. Então, é importante a gente entender que é essa tensão que rompe isso e que traz a mudança. Se não houvesse, se a gente só tivesse trígonos aqui, 6x, dentro desse mapa, é muito provável que tudo iria se manter como estava. Como a gente está cheio de tensão aqui dentro, é porque a gente está sendo pressionado para uma mudança acontecer. Então, essa mudança é muito provável que aconteça. Só que com o ascendente entrando aqui e conversando com os nodos lunares, e lembrando que Lula é um escorpiano, está no destino desse momento para o Brasil de alguém assumir e liderar o Brasil pelos próximos 4 anos. É destino mesmo. É algo que precisa acontecer. Só que não basta a gente só olhar os nodos. A gente tem que olhar o que está acontecendo com esses nodos. Nós temos aqui Saturno junto com o nodo norte em Aquário, só que em trânsito. O Saturno que está aqui, ele caiu aqui, olha, em conjunção com o nodo norte, ou seja, é o norte do Brasil que está aqui. Esse Saturno em Aquário, que representa a mudança, que tem relação com esse Urano, caiu ali em conjunção com o nodo norte, no signo de Aquário. Então, o destino está em mudar o norte, a direção para onde o Brasil tem que ir. E o nodo sul, ele está junto com quem? O nodo sul está junto com a Vênus, que está conversando com o ascendente. O nodo sul é o que precisa deixar, é o que precisa soltar. Então aqui, olha, esses seres que são centrados nos seus próprios interesses, aqueles que estão enriquecendo pela política, aqueles que estão enriquecendo Vênus e enchendo seus potinhos, seus próprios potinhos, que trabalham dentro de uma ganância, de um egoísmo, ou seja, que governam para si, isso aí está ali junto com o nodo sul, ou seja, está ficando para trás, vai ficar para trás. E um outro ponto é que, junto com esse ascendente entrando pela casa 9, nós temos que olhar Marte e Plutão. Marte está na casa 4 e Plutão está na casa 11. Com Marte em Gêmeos, simboliza a entrada, uma nova liderança, com mudança de lado aí pro povo brasileiro. Casa 4 é a representação do povo, é a nação. Então, o regente do ascendente que está entrando aqui pela casa 9 está ali na casa 4 e o outro está na casa 11, representando uma nova política entrando. Um novo representante político, de partido político entrando. Agora, aonde que está uma nova ascensão? A gente tem aqui o ascendente em Escorpião, que é a nova ascensão aqui, né? Está ascendendo no mapa do dia da eleição a energia escorpiana. E aí a gente tem aqui o ascendente entrando pela casa 9, que está ativando os nodos lunares, com Saturno e Vênus em jogo. Sendo que Saturno é o dispositor da Lua do mapa do primeiro turno das eleições. Então, olha, a Lua está no signo de Capricórnio, tá bem aqui. Quem é o dispositor dessa Lua? É o planeta Saturno. E nós temos do outro lado a Vênus, que representa o Sol, Sol e Lua. O Sol está no signo de Libra. Quem é o dispositor do Sol? Ou seja, qual é o planeta que rege o signo de Libra? É a Vênus. Então, nós temos, mais uma vez, o ascendente junto com o nodo sul, ou seja, está vindo uma pessoa que provavelmente já governou antes, está voltando, está acionando os nodos para uma mudança acontecer, aonde os dispositores da Lua e do Sol estão envolvidos. Isso aqui caracteriza mais uma vez mudança e nova ascensão. Agora é importante a gente olhar mais uma vez essa Lua. Justamente por ela estar numa casa tão importante que é a casa 10, ela está entre Urano e Netuno. Aqui a Lua está a 1 grau, Netuno está a 2 e Urano está a 3. Mas lembrando que Urano é o primeiro planeta, então é ele quem está comandando, levando este bonde. Então é Urano que representa a mudança. Mas o que a gente tem aqui? A gente tem uma Lua em conjunção com, primeiro, um lado, os iludidos, Netuno, e os revolucionários, Urano. Pode ser revolucionários, reformistas, a galera que quer trazer a mudança. Isso aqui é o povo, né? A gente está entrando, nós, povo, estamos entrando, estamos dando de cara com esses dois grandões aí, que é Urano e Netuno.
Então, de um lado, a gente vai ter a galera totalmente iludida, com informações de WhatsApp, né? O WhatsApp, hoje em dia, para muitos, é o jornalzinho diário deles, só assistem jornais específicos, que aquele líder ali não acreditam em outras mídias. E nós temos aqui do outro lado já os rebeldes. É claro que isso aqui pode trazer muita rebeldia e muito caos no dia da eleição. O que a gente pode ver? A gente pode ver os fanáticos aí e a gente pode ver os rebeldes por outro lado. Então, o povo está trazendo essas duas roupagens na lua aí, como lua, né? Nós somos o povo, então, por um lado, a gente vai ter essa galera mais iludida e pelo outro lado, a gente vai ter a galera mais rebelde, que quer causar mesmo. Então, fiquem atentos a isso. Mas a Lua e Júpiter natal estão em forte harmonia com o Sol e Vênus em trânsito. Mas não só isso, a gente tem o Sol aqui também muito bem aspectado, a gente tem Plutão aspectando muito bem Mercúrio, a gente tem o Sol conversando lindamente com esse Saturno e com o nó do norte, lembrando que aqui abre até 10 graus de orbe para ser considerado um aspecto. Então, nós temos aspectos muito favoráveis dentro de uma tensão, de um dia de muita tensão. Como eu falei praticamente todo o vídeo, pelos trânsitos do momento, é muito provável que nesse dia 2 de outubro, nesse primeiro turno, uma definição para esse turno seja formada. Então, existe uma chance muito maior para o Lula ganhar. Existe essa possibilidade muito grande do Lula ganhar. O Sol de Bolsonaro está por aqui, está dentro de casa 5, mas dentro do mapa do Brasil está caindo aqui, olha, em cúspide de casa 1 e casa 2 do mapa do Brasil, e em cima de Plutão e Júpiter retrógrado. Por Júpiter estar retrógrado, a probabilidade dele ascender aqui é muito pequena. A gente está vendo entradas de Escorpião como ascendente aqui, casa 9, Marte ali dentro de casa 4 e Plutão dentro de casa 11, existe a possibilidade, as chances do Lula ganhar são maiores, mas não significa que Bolsonaro esteja fraco aqui. Não, ele vai estar forte. Mas a eleição ela pode ser definida nesse primeiro turno. Agora, para nós, povo brasileiro, como é que está esse dia 2 de outubro? Gente, esse dia 2 de outubro está tenso. É um dia tenso, onde a gente está vendo aí que podem acontecer muitos embates, a gente pode ter muita fake news correndo. O TSE talvez tenha muito trabalho a fazer, mas o céu mostra uma possibilidade, uma probabilidade de tudo dar certo. No fim, tudo dá certo. É aquilo, vão ter provas. Tem uma equipe preparada para lidar com aquilo que já está sendo esperado. Então, se vier uma galerinha com trigo, a justiça vai vir com o pão já assado. Entende? Eles estão preparados para lidar com as cartadas políticas que podem acontecer em relação a fake news e mentiras. Lembrando, a justiça brasileira vai ter muito trabalho. O Tribunal Superior Eleitoral talvez tenha muito trabalho pela frente. E a gente vai ter essa lua capricorniana fazendo com esses 3 aspectos de quadratura em T, principalmente esses 2 aqui. Pode acontecer um embate muito grande. Talvez a gente veja grupos muito apaixonados, muito apegados às suas ideias, às suas crenças. E se um tentar convencer o outro ou for provocado, essa provocação pode trazer aí conflitos grandes. E com os aspectos de violência, a gente pode vir a ter violências aí de pessoas de perderem a cabeça, Netuno. De repente a pessoa perde o sentido dela, o sentido moral das coisas e pega ali uma arma, atira, agride, bate. Então, assim, é importante evitar. E um outro ponto é, não se abalem com fake news, com histórias vindo daqui e dali, porque no fim tudo vai ser resolvido. Pode parecer que vai estar um caos total. Pode ser que tenha muito barulho, tá? A gente tem aspectos aqui, olha, de muito barulho, de muita revolta, de muita gente falando um monte de coisa. E a gente pode ficar meio confuso, meio revoltado, mas existem forças ali que estão tomando conta, que estão sabendo o que fazer, estão preparados para lidar com esses conflitos. Então, assim, isso até acalma um pouquinho meu coração, porque eu sinto que, apesar de tudo, de toda essa tensão que a gente vai ter uma equipe por trás conseguindo colocar ordem na casa.
E é isso, pessoal. Para o vídeo não ficar muito mais longo do que isso, eu vou parando por aqui. Eu quis fazer esse vídeo extra só falando um pouquinho mais sobre as eleições de 2022, esse primeiro turno que a gente vai ter aí no dia 2 de outubro. Lembrando que pelos trânsitos e por essa análise, eu acredito que o presidente do Brasil vai ser definido nesse primeiro turno. Mas, mais uma vez, não vai ser uma conquista fácil. Nós temos aqui no ascendente e aqui o Luiz Inácio Lula da Silva e nós temos aqui o Bolsonaro, que são os dois principais que estão aí realmente nesse embate, tá? Então, os dois estão fortes, mas pelo mapa, por tudo que está mostrando aqui, é muito provável que Lula vença nesse primeiro turno. Se não vencer, pode ser que vença no segundo, tá bom? Gente, é isso. Um beijo grande para todos. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal. De compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aqui? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte dos nossos encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá! Tchau, tchau.